Olá, amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos nós. Queridos, a gente ainda não chegou lá. Lembre-se que a gente está num grande quebra-cabeça. Nós não chegamos ainda na peça desse grande quebra-cabeça para falar dos atributos de Deus. Porém, me deu uma coisa que o Espírito me incomodou, que eu preciso falar de um atributo específico e que rege todo o ecossistema da relação entre Deus e o homem, entre Deus e o seu povo, entre Deus e os seus filhos. E esse ecossistema, ele tem alguns eixos. E um desses eixos é a graça de Deus. Eu vou falar acerca disso numa visão introdutória. Eu já tenho alguns vídeos que eu falo da graça de Deus aqui no canal, mas agora nós vamos começar a fazer a coisa certa. Eu já tenho um quadro no canal onde eu falo da pecaminosidade do homem. Só que, diferente do pecado do homem, o contraponto ao pecado é a perfeição e a graça de Deus. Para nós introduzirmos este assunto, a primeira coisa que precisamos fazer é saber o que é esta graça. E para isso, dentro desse ponto introdutório, tem um subponto que é a etimologia desta palavra, que a etimologia serve para nós vermos o significado. E o que é a etimologia desta palavra? Graça na língua grega, lembre-se que é uma palavra utilizada no Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. Nós temos então eu não tenho certeza se ele foi escrito originalmente em grego, mas ele está em grego na Bíblia. Então, a língua grega diz que graça, vem da raiz da palavra charis, no grego, que significa fervor sem sem recompensa, ou em outras palavras, favor imerecido. Então, isto é graça, tá? Agora, quando a gente atribui a graça, esse favor imerecido, a Deus, nós temos que dizer que é uma graça
perfeita, porque Deus é perfeito. Então, este favor imerecido perfeito é o ato originário que Deus age para com o ser humano. De acordo com vou soletrar, tá? HOUAISS, de acordo com Razi, Village e Franco, são três caras, Rose, Village e Franco, na página 380 do seu livro de 2001, o termo graça também, como eu disse, também indica uma dádiva ou um favor. Então, quando nós damos a alguém uma parte do nosso tempo, uma parte dos nossos talentos, uma parte de qualquer outra coisa que nós temos, isso é chamado de um favor. E esse favor, ele é concedido por meio de quê? Por meio da misericórdia que nós temos com Deus, que nós temos, com aquele que está necessitado. Então, nós damos o nosso tempo, damos os nossos talentos ou qualquer outra coisa em misericórdia, certo? A graça também é dotada de uma tolerância relacionada ao amor de Deus para com o ser humano. Então, nós também podemos atribuir, nós também podemos agir com graça para outro ser humano. Mas a graça, ela começa por Deus. Deus é o autor e consumador da fé, da vida e da graça. Esta consumação do amor de Deus é fruto da graça que ele tem, ou seja, do favor imerecido de Deus, certo? A graça também conota o ato de não fazer nenhum mal para o ofensor, ou seja, se alguém me ofende, eu não retribuo com o mal, mas eu retribuo com o bem. Eu quero mostrar para vocês um exemplo antes de nós continuarmos. Eu quero apresentar para vocês um exemplo da graça de Deus exposto em Cristo, certo? Veja, acompanhe comigo. No livro de Mateus, no capítulo 6, que é parte do Sermão do Monte, no capítulo 5, na última perícope do capítulo 5, Jesus, no versículo 44, Jesus diz:
porém, no 43, eu vou ler a partir do 43, diz assim: ouvistes que foi dito, aqui ele está se referindo à lei. Ele está dizendo: amai os vossos, amai o vosso próximo e odiarás o teu inimigo, na lei. E aí no 44 decrescenta: eu, porém, vos digo que é uma atualização da lei de Moisés para a lei da graça. Essa atualização diz assim: amai a vossos inimigos, bendizeis o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então perceba que isso aqui é graça pura, certo? O que é a graça? É o ato, é o favor imerecido que Jesus diz: fazei o bem àqueles que vos odeiam, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E para os judeus, isso era abominável, porque o que dizia a lei de Moisés? Olho por olho e dente por dente. Se alguém te feriu, é justo que você se vingue. E aí Jesus, ele dá uma atualização no relacionamento. Tanto no relacionamento de irmão para com irmão, tanto no relacionamento de estranhos. Tem uma outra passagem que Jesus diz assim: se você amar o vosso irmão, que razão tereis? Não fazem assim também os publicanos? Ou seja, Jesus está dizendo que a graça de Deus, ela é uma dádiva, e que a graça de Deus, ela é um poder capacitador, fruto do amor de Deus. Nós faremos um outro vídeo falando do amor de Deus, mas a graça de Deus é fruto do amor de Deus, ou seja, aquele que se arrepende e quer guardar os mandamentos, Deus os dá uma nova chance. Agora, o que nós vemos, principalmente no Novo Testamento, à luz do Novo Testamento, sobre a graça? A palavra para os escritores inspirados demonstrar que ninguém é merecedor do favor divino, que pelo pecado herdado de Adão, todos, sem exceção, são merecedores de condenação, é que Paulo escreveu Romanos capítulo 3. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, justamente. Isso é muito importante. Deus, ele não condena ninguém injustamente. Agora, o que Jesus, ele diz, que após a justiça vem a graça. E Paulo, ele diz isso em Colossenses 2, ele diz:
apelou em detrimento às ordens legais, porque o título de dívida que existia contra nós foi pago e suprimiu pagando na cruz. Então, em suma, o que é a graça? A graça é o favor imerecido. Só que a nossa graça é falha. O exemplo gracioso de Deus, de Cristo Jesus, na cruz, é a supremacia de toda a graça. Então, ou seja, eu tenho que agir como Deus agiu comigo. Agir com graça não é ser bobalhão. Agir com graça é fazer o que Jesus fez comigo. Eu não merecia, mas Jesus, ele agiu com graça. Eu quero ler apenas mais um versículo, como esse é um vídeo introdutório, ele já está longo. Eu quero ler, a gente já leu Colossenses 2, mas eu quero dar o contexto e para isso eu quero ler mais uma parte desse capítulo de Colossenses número 2. Em Colossenses capítulo 2, Paulo exorta a respeito da graça e é que ele está falando. Ele está fazendo uma advertência, uma exortação acerca de falsas doutrinas. E olha o que diz no verso 14, olha que interessante. Havendo Deus riscado a cédula que é contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos é contrária e a tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Então a ideia aqui é que havia um escrito de dívida. A gente fala sobre isso, tem uma história que conta que um homem contraiu uma dívida. E este homem, ele não tinha como pagar. E aí o credor queria matá-lo, justamente. E aí veio um amigo e disse do devedor: o que está acontecendo? Ele contou a história. E esse amigo tinha dinheiro e foi lá e pagou a dívida. E aí esse amigo disse: bom, agora você deve para mim. Foi isso que Cristo fez. Ele entrou no nosso lugar e ele pagou a dívida, só que agora, em recompensa, nós devemos guardar seus mandamentos. Ele mesmo disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E é a mesma ideia de Paulo em Colossenses 2, que Cristo que Cristo pagou. Isto é a graça, favor imerecido, certo? Que Deus abençoe. Somos de um exemplo lá da cruz. A graça de Cristo
salvou o rei general. Então é isso, que Deus abençoe. Nós ainda estamos só no primeiro passo, mas que Deus abençoe. Fique na